Você sabe que o único que você pode clamar e que vai te ouvir, que vai trazer para você escape e livramento, é somente Jesus. Não tem outro, irmãs, somente Ele, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esther, aleluia. Essa noite eu quero falar dessa mulher, que é uma inspiração para qualquer mulher que está aqui nessa noite. Porque ela é um exemplo de fé, um exemplo de coragem e de confiança em Deus, de como agir no momento certo. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele vai nos entregar algumas chaves, através do posicionamento dessa mulher. Então eu convido você a ficar ligadinha, se você quiser anotar, para você, quando sair por essa porta, você ter acesso a essas chaves, que vai dar acesso para você. Olha para essa irmã que está do seu lado e fala assim para ela: existem acessos reservados para os íntimos. Aleluia. No livro de Esther, no capítulo 4, a gente vai ler alguns versículos. Eu quero ler a partir do verso 14. Você acompanha a leitura, que diz assim: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um tempo ou para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Até aqui, minhas irmãs. Minhas queridas, para essa noite eu quero pregar uma mensagem com o tema: não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de se posicionar. Aleluia. Pastora, o que é posicionamento? Posicionamento está ligado à ação de posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude sobre determinada coisa ou algum problema. Ter um posicionamento está ligado a isso, então, ter uma atitude. Amém? E para que você entenda mais um pouco sobre a história dessa mulher, lendo a narrativa do livro de Esther, sabemos que Esther, ela era uma virgem judia, órfã de pai e de mãe, e que a Bíblia vai dizer que ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, quando seus pais vêm a falecer, ele então a toma como uma filha adotiva, e ele cuida dela. No entanto, a Bíblia vai dizer, irmãs, que acontece um problema real naquela época. E qual foi esse problema real que aconteceu? A rainha Vasti, naquela época, ela desonrou o rei Assuero, que é o rei Xerxes. E por conta disso, irmãs, o rei então dispensou-a e mandou trazer moças virgens de toda a província, pois ele escolheria outra para estar no seu lugar, para reinar no seu lugar. E Esther, ela foi levada para disputar a afeição do rei para ser rainha. E a Bíblia vai dizer no livro de Esther, lá no capítulo 2, logo lá no início,
essa mulher, ela é incrível, irmãs. E algo que me chamou a atenção é lá quando fala assim, no capítulo 2, no verso 15. Quando chegou a vez de Esther. Eu fiquei assim meditando nisso, quando chegou a vez de Esther, ou seja, então outras mulheres foram antes na presença do rei, antes dela. Outras mulheres tiveram acesso ao rei. E nessa época aqui, irmãs, essas mulheres que foram pegadas de toda a província, mulheres bonitas, virgens, elas eram jovens, aproximadamente com seus 15, 16 anos. Elas foram arrancadas do meio da sua família. Elas não teve escolha. Foi uma ordem real, da realeza. Elas teve que serem levadas para o palácio. E ali elas têm um tratamento de beleza, porque são 12 meses ali, elas sendo ali tratada. Olha aqui, que o verso 12 do capítulo 2 diz: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. Então era um verdadeiro spa que as mulheres tinham naquela época, um tratamento de beleza. E 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então as mulheres, elas tinham que ser preparadas para chegar esse momento delas irem à presença do rei. Havia todo um processo antes delas se apresentar ao rei. E como eu disse, quando chegou a sua vez, o que eu entendo com isso? E é uma chave que Deus revelou para mim, e eu quero dizer para vocês. Nós estamos vivendo uma geração onde muitas mulheres, elas querem competir, elas querem estar à frente, elas querem ser a primeira, elas querem um lugar de destaque. Muitas, infelizmente. Mas aqui eu aprendo com a humildade dessa rainha Esther. Não vê, o texto não fala que Esther brigou. Embora o texto diz que ela achou graça aos eunucos. O eunuco viu algo diferente em Esther. E ele deu alguns tratamentos privilegiados para ela. Só que mesmo assim ela teve que esperar chegar a vez dela para ela se apresentar ao rei. Então, a mensagem que eu quero, entre parênteses, passar para vocês aqui, mulheres, é sobre você esperar a sua vez. É sobre você não ter pressa. É sobre você não querer estar adiantada no processo. Vai ter sim mulheres que vai estar adiantadas. Vai ter sim mulheres que já passou pelo caminho que você passou. Mas vai chegar a sua vez. Não precisa competir, não precisa brigar, não precisa ficar brava, porque você não foi escolhida, porque você não foi a primeira, porque você não está se destacando, porque você não teve oportunidade. Vai chegar a sua vez. Aleluia. Essa foi a primeira chave que o Senhor revelou para mim. E algo que é interessante é que ela teve que passar por um processo, como eu disse para vocês. E, irmãs, não foi fácil para Esther e para aquelas outras jovens meninas, adolescentes, que foram tiradas do meio da sua família, tiradas do convívio social com aqueles que elas amavam, ficarem ali esse tempo todo. Com certeza não foi fácil, embora elas tenham um tratamento. Pensa, ficar longe daqueles que você ama, longe do carinho do seu pai, da sua mãe, e nem saber se você vai ser escolhido ou não pelo rei, se ele vai se agradar de você. Então, eu quero dizer para você, eu anotei algo muito forte que eu vi na rede social. Eu fiz questão de anotar, porque muitas das vezes a gente vê uma mulher, ou você conhece uma mulher forte, e você fica assim, admirando. Você fica assim, talvez até querendo ser como ela. Mas olha essa frase:
Quando você conhecer uma mulher forte, não deseja a sua força, sem antes procurar saber o que Deus a permitiu viver para chegar no nível da força que você acha que ela possui. Calma aí. Mulheres fortes, na verdade, são tão frágeis quanto qualquer uma. A diferença, olha onde está, é que essas mulheres possuem algo que meninas feridas não possuem: autoridades. Aleluia. Você entendeu essa mensagem? Olha que forte. A autoridade é o que diferencia uma mulher forte de uma menina ferida, que é uma mulher, mas pelas suas feridas, ela não se mantém forte. Ela não consegue ser forte. Eu achei linda essa frase. Falei, eu vou falar hoje lá na conferência das mulheres, para que quando ela observar uma mulher forte, admirar, querer estar no lugar dela, ela procurar antes, permitir viver para chegar no nível da força dela. Você tem que passar pelos processos que ela passou. Você tem que adquirir a autoridade que ela adquiriu em Deus. E com certeza ela adquiriu em Deus tendo intimidade com Ele. Com certeza ela adquiriu em Deus tendo posicionamento, perdoando. Ela adquiriu em Deus reconhecendo as suas fraquezas. Porque quando ela reconhece as suas fraquezas, porque ela não é forte, forte é o Deus que ela serve. Aleluia. Coloque isso na sua cabeça nessa noite, saia com essa mensagem. Forte é o Deus que você serve. Forte é o Deus que eu sirvo e que nos capacita. Amém? E vamos lá. Para que nós possamos continuar a história, para que você entenda por que Mardoqueu manda essa mensagem para Esther, que agora nesse texto que nós lemos, ela já foi a escolhida. Ela já está reinando no lugar de Vasti. O rei, ele já achou graça nela e a tomou para esposa. Só que também naqueles dias, irmãs, havia um homem chamado Amã, e que ele era estimado pelo rei Assuero, próximo dele. Esse Amã, ele tinha um cargo de confiança na corte real ali, no palácio. Só que esse rei, esse Amã, esse oficial aí do rei, próximo dele, ele tinha ódio dos judeus, muito ódio. Porque na província havia um homem chamado, o justo Mardoqueu, que não se prostrava para ele, pois ele queria que todos se curvassem aos pés dele. E Mardoqueu era temente a Deus. Então Mardoqueu, ele não se prostrava diante desse homem que era próximo do rei. E isso fazia com que Amã ficava irritado, a ponto dele armar um plano maligno para acabar não só com este homem, mas também com todo o povo judeu. Olha a maldade desse homem. É ou não é o inimigo usando um ser desse que tem acesso ao rei, é próximo do rei, para ter algo isso no seu coração? E nós vamos lá, continuar a história. Amã, então, mediante a isso, por Mardoqueu servir apenas o único Deus e o Deus de Israel, ele então o que ele faz? Ele manda construir uma forca, para que ele pudesse acabar com a vida de Mardoqueu. E não só fazendo isso, ele também lança um decreto para matar todos os judeus. Ele planeja fazer isso agindo de uma forma covarde. Porque ele chega até o rei e ele fala para o rei assim: rei, tem um povo no nosso meio que não prostra, não adora o nosso Deus. É um povo que eles não respeitam a gente. É um povo que faz o que eles querem. Nós deveríamos de exterminar todo esse povo. E o rei naquele dia ouve Naamã falar isso e acata o que ele falou. E tira o anel dele, entrega para este homem
E naquela época, o anel do rei, ele, quando era selado um decreto, que era feito um decreto, algo que saísse de lá do palácio, um decreto, e era selado com o anel do rei, não podia ser revogado. E Amã aproveitou essa boa amizade para ele manipular o rei, falando de um povo que não adorava o mesmo Deus que ele, não respeitava o povo dele. Só que a Esther, irmãs, orientada por Mardoqueu, ele pediu para ela não revelar a sua origem, não falar que ela era uma judia. Então ninguém sabia que Esther, ela também era uma judia, ela fazia parte desse povo no qual Amã era contra, queria matar, queria exterminar, não queria que ficasse um vivo ali no território deles e em toda a província. E para que você possa entender, enquanto ele planejava isso, Deus já estava agindo dentro do palácio. Eu quero nessa noite já profetizar. Você não está vendo, mas diante dos planos do inimigo, Deus já está entrando em lugares desconhecidos a você para trabalhar ao seu favor. Aleluia. Glória a Deus. E agora a gente vai entrar na mensagem. Agora sim eu quero falar para você lições da vida de Esther que eu aprendo. São lições, irmãs, que é para o resto da vida, viu? Até o dia que você morrer, essas lições aqui, você pode levar para a sua vida. Se você quiser anotar, anota aí a primeira. A primeira lição: Deus age mesmo sem aparecer. Aleluia. Esther, irmãs, é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Você não vai ver o nome de Deus ser mencionado no livro de Esther. Mas apesar de não aparecer, isso não quer dizer que ele esteja ausente. Sua presença permeia toda a história. E ele está claramente trabalhando nos bastidores, a fim de concretizar seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, eu e você caímos no erro de achar que nós estamos orando, e Deus não está vendo, Deus não está falando, Deus não está movendo, Deus não está fazendo nada. Quem já caiu nesse erro? Será que foi só eu? Não é verdade? Mas aqui é a prova que Deus, Ele está sim nos vendo. E muitas das vezes, Ele vai agir de uma forma que a gente não vai entender. Mas se faz necessário Ele ficar em silêncio. Porque até mesmo em silêncio, Deus está agindo. Até mesmo em silêncio, Deus está fazendo. Quando você decide se posicionar no Senhor, e o Senhor manda você ficar quieta, não murmurar mais, não brigar mais, não discutir mais, as pessoas não entendem por que você está quieta. As pessoas não entendem por que você não está murmurando, por que você não está xingando, por que você não está cobrando. Mas você e Deus entendem. Isso que é o que importa. Você recebeu uma ordem de ficar em silêncio. Olha aí, Deus está ou não está trabalhando no silêncio? Ele não está trabalhando em você? Você não está entre ter razão ou ter paz, se ficar capaz, escolher a paz? Então aí é uma prova de que Deus está por toda parte, mesmo a gente não vendo Ele. Aleluia. Mardoqueu, irmãs, ele era quem falava com Esther em nome de Deus, aqui nesse texto. Ele disse que ela não deveria ficar calada. Lembra que nós lemos na leitura? E que se ela não, ele disse para ela não ficar calada. E se ela não fizesse nada, o povo iria perecer. Ele lembrou-a de que talvez ela estivesse sido chamada para reinar exatamente para realizar aquela tarefa que estava diante dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas das vezes nós nos escondemos. E nós queremos fugir dos propósitos que Deus tem para conosco.
É por isso que Deus usava Mardoqueu para lembrar Esther do seu propósito. Para que ela estava, naquele momento, reinando como rainha. Sabe, irmãs, é muito importante você andar com pessoas do seu lado, como Mardoqueu, que lembre você do seu propósito. Pessoas do seu lado que vai fazer você lembrar que você é mãe, que você tem um marido, que você tem uma casa para cuidar, para limpar. Você não pode ficar distraída com coisas e esquecer daqueles que Deus confiou a você para cuidar, para amar. Mardoqueu estava lembrando Esther do propósito que ela foi levantada para reinar naquele momento ali. Então, irmãs, ande com pessoas que vai te lembrar do seu propósito. Pessoas que vai falar para você, não se acomoda não. Vai, levanta, vai orar, vai jejuar, não fica aí só chorando não, para esse homem que foi embora. Mulher, levanta. Seu propósito é clamar, para que Deus transforme, mude, e se for da vontade de Deus, Ele volta. Se não, deixa Ele para lá. Mas levanta-se. O propósito seu é você se levantar. Então, mulheres, ande com pessoas assim ao seu lado, que te lembre do propósito que Deus te criou, que Deus fez você. Amém? A segunda lição: Esther não agiu por impulso. Aleluia. Ela foi uma mulher sábia. E a palavra é clara ao dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua, mas a tola, com as suas próprias. Vou dar um exemplo de uma mulher tola para vocês. Jezabel. Jezabel, ela agiu sem nenhuma sabedoria. E ela conseguiu destruir o seu lar. Foi trágico o final dela, do seu esposo e dos seus filhos. O maior exemplo de uma mulher tola na Bíblia é Jezabel, que não teve nenhuma sabedoria. Contrapartida temos Esther, essa linda mulher, admirável, que primeiro ela jejuou e orou. Ou seja, Esther entendeu que deveria primeiro consagrar-se, jejuar e clamar pela graça de Deus, se quisesse cooperar com o Senhor e o seu plano de salvar os judeus da morte. Olha que lindo. Esther se posicionou. Olha o exemplo de uma mulher sábia. Glória a Deus. O posicionamento de Esther, irmãs, fez influenciar o seu povo, a sua família e as mulheres que estavam ali com ela. Quando você se posiciona, você pode influenciar outras pessoas dentro da sua casa. Quando você se levanta, mulher, você pode ser uma referência. Você pode deixar um legado. Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Qual legado que você tem deixado? Qual é a imagem que você tem deixado para eles? Para o seu esposo? Será que ele tem prazer de voltar para casa quando dá 5 horas lá, 6 horas o serviço dele? Será que ele tem prazer de voltar para o seu lar? Será que ele pode chamar de lar? Porque é uma diferença entre casa e lar. Há uma grande diferença. Lar, ele é acolhimento. Lar tem amor. Lar tem alegria. Casa é muros que foram construídos e que, se você não está enraizada, bate um vento, o muro cai. Vem uma tempestade, derruba tudo. E o que representa essa tempestade? São as lutas que a família passa e que não consegue superar, não consegue vencê-las. Mas quando você tem o lar e Jesus mora no seu lar, irmã, aí é diferente, né? Aí se a presença de Jesus está no seu lar, irmã, pode não ter nada na geladeira, pode a despensa ter só farinha, mas você tem o lar, você tem a presença,
Você tem a alegria do Espírito Santo. Você tem os filhos cheios de saúde. Não é aquela casa cheia de contenda, de discussão, de brigas. Não. Então, aqui, irmãs, a gente vê então uma mulher que se posicionou e influenciou outras pessoas a jejuar e a orar com ela, devido o quê? Uma ameaça do inimigo de matar a vida dela, a vida da família dela e de todos aqueles que serviam ao Deus de Israel. A terceira lição, irmãs, Esther precisou se vestir de força. Deixa eu falar para você uma coisa. Muitas das vezes, essa roupa tem que ficar no nosso corpo todos os dias. Pastora, como assim? Tem outras pessoas que dependem da gente, irmãs. E se você não se manter forte por elas, por você e por elas, tudo acaba. Às vezes nós temos que se vestir sempre com essa mesma roupa, que se chama força. Quando nós acorda, para que nosso filho vê na gente uma mãe bem, alegre, feliz. Para que nossos filhos vê na gente uma mulher temente a Deus. Nós temos que se vestir com essa roupa todos os dias, porque outras pessoas dependem da gente. Esther, ela precisou se vestir de força. Ela foi uma mulher de fé e corajosa. E por que nós temos que nos vestir de força também? Porque o inimigo, irmãs, ele não está de brincadeira para destruir os lares, para destruir as famílias, para destruir os casamentos, para colocar filho contra pai, pai contra filho, marido contra sua esposa. O inimigo quer isso. E ele começa a agir nas mínimas coisinhas. Então, se nós estiver vestida de força, se a nossa força vir do Senhor, nós vamos ter sabedoria para enfrentar o inimigo. E essa mulher aqui, ela é tão admirável, porque ela se vestiu de força e teve fé e coragem, porque olha lá, no verso 4, 16, no capítulo 4, verso 16, diz assim, cadê? Vá reunir todos os judeus que estão em Susa, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam, 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei. Olha bem essa frase dela, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Irmãs, muitas das vezes nós precisamos nos vestir de força, porque outras pessoas dependem da gente. Mas nós temos que ter em mente que nós precisamos dar o nosso melhor. Nós não podemos abaixar a cabeça para o inimigo. Nós temos que fazer ele fugir de nós, ele se apartar de nós. Não nós recuar, não nós sair da nossa casa, não nós abandonar os nossos filhos. Não, é o inimigo que tem que sair. E ele vai sair nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá. Naquela época, irmãs, comparecer na presença do rei, sem ser convidada, você poderia ter uma sentença de morte. Por isso que ela falou aqui, se ela morrer, ela morreria. Só que Esther, ela foi corajosa para salvar o seu povo. Ela teve uma causa no qual ela não teve medo se ia morrer ou não. Por qual causa você está tendo? Qual causa você está defendendo? Que você não está preocupada se você vai viver ou vai morrer. E após ela jejuar 3 dias e 3 noites, ela foi então
até a parte ali do palácio interna. E aí, ela recebeu a permissão para se aproximar e fazer o seu pedido. É aqui, irmãs, nesse episódio, que eu vejo uma grande lição para mim e para a sua vida. Olha só, o nosso relacionamento com Deus nos garante acesso. A rainha Esther, ela só teve acesso ao rei por causa do que ela teve com Deus, a intimidade que ela teve com Deus. O rei então recebeu ela. E naquela época, para o rei, quando você entrava na presença do rei sem ser convidado, você poderia ter uma sentença de morte, ou então ele poderia fazer o quê? Pegar o cetro de ouro dele e estender. Se o rei fizesse isso, você poderia fazer a sua petição. Você foi aceita aos olhos dele a falar, a permanecer na presença ali. E aí então, é o que garantiu o acesso a Esther, foi ela ter intimidade com Deus. À medida que crescemos em intimidade com o Senhor, Ele nos oferece acessos especiais. Então guarda essa chave, para você não esquecer. Quanto mais intimidade com Deus, mais acesso você tem a Ele. Quanto mais intimidade com Deus, mais você torna-se uma filha querida para Ele. Amém? A quarta, Esther teve sabedoria e encontrou o favor de Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, no Senhor, Ele nos mostra a estratégia e maneira correta de agir. O que ela fez quando o rei perguntou o que ela queria? Humildemente, irmãs, o que ela fala? Ela fala assim para o rei, o convida, para um banquete com ela e com Amã. Então, ela quer dar esse momento de honra para o rei e para Amã. E aí o rei, então, participa desse primeira noite de banquete, no qual ela pede, de pedido, quando ela está na presença do rei. E o rei, então, pergunta novamente para ela, qual é o pedido dela. E ela fala que ela quer mais um banquete, mais uma noite de banquete, com o rei e com Amã, para que assim ela possa, então, fazer o seu pedido. Aí, então, o rei, mais do que depressa, já pede para Amã vir no segundo dia. E irmãs, no segundo dia, que Esther vence o inimigo, aonde? Na mesa. Aleluia. Eu achei lindo isso. Ela venceu o inimigo na mesa. Mesa fala do quê? De presença. Mesa fala de comunhão. Mas ela venceu o inimigo ali, na mesa, conversando ali. Ela não precisou brigar, ela não precisou chamar o rei e falar no ouvido dele, não. Ela trouxe Amã, o inimigo do povo judeu, para a mesa. E ali ela revela o plano do inimigo ao rei. E ali, irmãs, quando ela revela o plano de Amã, por quê? Amã, como o rei deu o anel para ele, lembra que eu contei lá no começo? E o anel selou o decreto foi distribuído por toda a província, que todas as mulheres, crianças, homens, judeus iam ser exterminados, iam ser mortos. E uma vez que o decreto do rei, ele é estendido e está selado com o anel do rei, ele não pode ser revogado mais. Só que daí Esther revela ali o plano do inimigo. E lembra que eu falei, que ela falou, que ela não contou a origem dela? Aí ela fala para o rei, meu rei, Amã armou um plano contra o meu povo, porque eu também sou judia. Eu também vou morrer nesse extermínio aí das mulheres, criança. Nem eu poderei ser poupada, porque eu também sou dessa linhagem, eu também faço parte desse povo. Aí, irmãs, na hora o rei, ele fica furioso com Amã. Por quê? Porque a rainha,
ele coroou ela, a esposa dele, ela reina ali no reinado com ele, e ele sabia que isso também iria acontecer com ela. E Amã, irmãs, foi tão covarde, que lembra que eu falei também que ele fez uma forca, porque a intenção dele era de matar Mardoqueu, mas também de todo o povo judeu. E aí ele preparou essa forca. Só que aí eu vejo o agir de Deus, irmãs, porque ele preparou sim uma armadilha para o povo, para Mardoqueu e para o povo. Mas o Deus que dá escape e livramento, aleluia, Ele está aqui nessa noite. O Deus que dá escape e livramento concedeu vitória ao povo. Aí o que acontece, irmãs? Para a gente partir para finalizar. Mediante a isso, Esther fala para o rei: e agora? Aí o rei então chama Mardoqueu e manda eles criar um novo decreto e ser rapidamente distribuído por toda a província, já que o outro não poderia ser revogado. E esse novo decreto agora dava acesso para que o povo judeu pudesse se defender quando o inimigo viesse atacá-los. Eles pudessem assim defender as mulheres, as crianças, se unirem para juntos derrotar o inimigo. E com isso, irmãs, a união do povo, a força do povo judeu, o povo que foi destruído, foi os oficiais que foram lá para matar eles. Olha para você ver, quando você se posiciona, você tem que defender aqueles que você ama. Quando você se posiciona, você tem que defender aqueles que estão com você. Você não pode permitir que o inimigo mate aqueles que você ama. Você não pode permitir que o inimigo roube as coisas daquele que você ama. Uma mulher posicionada em Deus, irmãs, ela muda decretos, ela muda destino. Esther, irmãs, foi levantada para aquele tempo, e Deus está levantando você para agora. Aleluia, para agora. Não há mais tempo, irmãs. Se você não se levantar, se você não se posicionar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, você vai morrer. Ai, pastora, eu não queria ouvir isso, mas você vai morrer. Se levanta por uma causa justa. Justa. Não queira ver seu filho morrer nas drogas. Então é justo você lutar por ele, para ele sair das drogas. É justo você pagar o preço para ele sair desse vício maldito. É uma causa justa. Você, mulher, ainda ama seu marido. Você ainda acredita na restauração do seu casamento. Você ainda acredita na família que Deus permitiu você construir com este homem. Então é justo você continuar orando, clamando para que ele volte, para que o seu casamento seja restaurado, para que a sua aliança seja restaurada. Lute por uma causa justa, como Esther fez, mulher. Olha o exemplo dessa mulher. Irmãs, esse novo decreto deu acesso ao povo se defender contra o inimigo. E com isso, Amã foi morto. Lembra aquela forca que ele criou para matar Mardoqueu? Quando o rei ficou sabendo do que ele tinha feito e que Esther também poderia morrer, o rei ficou muito furioso com Amã. E logo mandou matar ele e toda a sua família. Os planos do inimigo foram frustrados. E eu quero profetizar que os planos do inimigo serão frustrados na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãs, o Senhor Jesus trouxe você aqui nessa noite para que você ouvisse essa palavra e saísse daqui posicionada. Para que você ouvisse essa palavra, voltasse para o seu lar uma nova mulher. Aleluia. Deus quer levantar Estérs aqui nessa noite. Cadê as Estérs que Deus quer levantar? Cadê as Estérs cheias de sabedoria, que vai vencer o inimigo na mesa?
Não vai vencer o inimigo brigando. Não vai vencer o inimigo fazendo bagunça, não. Não vai. Você vai vencer o inimigo como? Orando, jejuando, se consagrando. E na mesa fala de relacionamento, intimidade. É dessa forma, mulher, que você vai vencer o inimigo. É dessa forma que você tem que voltar para a sua casa. Aleluia. Posicionada em Deus. Crendo, irmãs, que o Senhor já está trabalhando, ainda que os seus olhos não estão vendo. A partir do momento que você colocou em oração, que você teve ali o acesso de dobrar seu joelho, que você teve ali o acesso ali de clamar ao Senhor. Ei, creia que a partir da primeira vez que você colocou em oração, Ele ouviu. Só seja constante. Só seja constante. Aleluia. Não se acomode. Não fique encantada com o palácio. Não fique encantada com essas coisas que são vãs, passageiras. Hoje você tem beleza, hoje você tem saúde, você não sabe o que vai ser amanhã. Então, mulheres, continue a clamar, continue a orar. Os judeus, eles celebraram a vitória porque uma mulher se posicionou ao comando de Mardoqueu. Eu quero neste momento convidar você a se colocar de pé. Eu já estou terminando, caminhando para terminar. Quero convidar o ministério de louvor para ir se aproximando. Chegou a hora de você clamar a Deus pelo seu milagre, mulher. Pastor, o que significa clamar? Clamar significa orar em voz alta. É um pedido de socorro. É rasgar o seu coração. A grande maioria nossa aqui hoje, por ser sexta-feira, foi dada a honra de vir